Muito bem, queridos, hoje nós queremos continuar o estudo que temos feito e vamos falar sobre a origem do universo. Eu quero que hoje vamos entrar num capítulo que se chama Ciência e Fé. Então, quero dizer que muitas religiões antigas atribuem qualidades sobrenaturais às forças e aos corpos naturais. Essas religiões atribuem, por exemplo, a criação da terra ao sol, e dizem que o sol é Deus, é um ser supremo, criador e mantenedor da vida. Você já deve ter ouvido isso, que alguém venera o sol. De fato, o sol é necessário para a manutenção da vida na terra, mas não com o atributo de Deus. É um erro atribuir ao sol a categoria de Deus. Isso nós sabemos hoje pela ciência. Então a ciência não tem problema, alguém fica com raiva que a ciência fala algumas coisas. Tem coisas que a ciência fala que está certo, isso é verdade. O Sol é só um astro aí, né, que emite luz, calor, radiação, e a Terra orbita em volta dele. A Bíblia reconhece que no universo existe lei, ordem e interdependência das coisas. Mas a Bíblia vai além da ciência e declara que existe um Criador, um Deus pessoal, todo-poderoso, inteligente, sábio, e Ele que governa com a sua benevolência o universo. Muito bem, uma pergunta que se tem feito, principalmente os jovens ficam preocupados com isso, da onde veio o universo? Hoje, quando um jovem vai para a faculdade ou está na escola, ele é bombardeado pelos professores, até desdenhosamente. Do meu tempo já era assim. Você falava que é crente. Para você ter uma ideia, a minha professora de português, na 7ª série, sabia que eu era crente, e ela era muito mais rigorosa comigo do que com os outros alunos, para você ter uma ideia. E no dia que ela ficou sabendo que eu era filho de pastor, então aí multiplicou isso daí, né? Então, muitos crentes são perseguidos na escola, na faculdade, e você talvez já tenha sido no seu tempo, e hoje ainda mais, ridicularizando os crentes, porque creem na palavra de Deus. Mas a verdade é uma só. A verdade é que Deus é o autor da Bíblia e Deus não comete erros. Os cientistas não são infalíveis. A história dos cientistas demonstra que eles já cometeram muitos erros. Então só isso daí já ganhou, né? Mas vamos continuar aqui. A verdade é que, na prática, os cientistas com frequência ultrapassam os domínios da ciência e tentam fazer pronunciamentos sobre assuntos dos quais a ciência, por definição, não tem capacidade de lidar. Eu vou dizer um exemplo aqui. A ciência trata daquilo que é passível de repetição. Vou repetir isso para que fique bem gravado na sua mente. A ciência, ela trata apenas daquilo que é passível de repetição. Se eu fiz uma coisa, então aquilo eu vou fazer outra vez, aquilo vai ser repetido, aquilo vai acontecer igual, vai acontecer do mesmo jeito. Então a ciência trata disso. Tem coisas que não acontecem de novo, só para começar. Muito bem. Acontece também que eles fazem experiências. Um cientista trabalha apenas com aqueles fenômenos que hoje são os mesmos que foram ontem e serão os mesmos amanhã. É repetição, isso fica bem claro. Os cientistas não podem lidar com eventos únicos que aconteceram uma única vez, porque a ciência se apoia na verificação não de uma única experiência, mas de experiências repetitivas. Um cientista no laboratório faz a experiência hoje e ele espera que seja capaz de repeti-la amanhã com os mesmos resultados. Pesquisas científicas estão apoiando um começo nítido para o nosso universo atual. Uma coisa que mudou, que virou a mesa, foi o telescópio James Webb. Porque eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não sou cientista, mas eu até evito de pregar sobre isso daí, porque eu tenho tanta paixão por isso, pelas questões de astronomia,
de satélites, planetas, galáxias, tudo. Desde pequeno, sou fascinado por isso. Mas eu evito até de pregar, porque senão eu só vou ficar falando disso o resto da vida. E a gente tem que falar de outras coisas aqui. Então, ele está envelhecendo, então ele foi jovem algum dia. Se ele está se desgastando, ele deve ter sido novo. Se ele está parando, então um dia ele teve um começo. A cosmologia científica moderna centraliza hoje a teoria chamada Big Bang para a origem do universo. Essa teoria diz que no início do universo havia uma bola do tamanho de uma bola de ping-pong, dizem os cientistas. Tudo que existe estava condensado numa algo desse tamanho. E houve uma explosão. Eu não estou dizendo com isso sobre a Bíblia, eu estou dizendo sobre ciência, tá bom? É isso que eu estou falando, sobre ciência. E essa explosão, essa teórica explosão onde o universo começou, foi tão imensa e fornece, os cientistas têm buscado fórmulas para isso, eles não conseguem chegar nesse momento inicial. Por quê? Porque esse momento inicial, ele é incompreensível pela matemática, pela física, pela química, ele é um evento único. Onde todas as leis que existem hoje e governam o universo não são aplicáveis a esse momento. Isso aconteceu uma única vez, então não pode ser reproduzido em laboratório, não pode ser teorizado nem teorizado, certo? Então eu não estou dizendo, eu não estou nem falando de Bíblia, eu estou falando de ciência. Muito bem, a primeira explicação que eu já falei aqui é dos deslocamentos de vermelho na luz, que vem de diferentes galáxias, e o nome disso é efeito Doppler, e as mais distantes estão afastando-se de nós a uma velocidade maior do que as próximas. Muito bem, quando se calculam essas velocidades inversamente, ou seja, uma coisa está se afastando de mim, então os cientistas pegam e calculam ao contrário, para ver qual foi de onde veio isso, todos estão se afastando, onde elas se encontrariam no passado, e eles verificaram que as velocidades das galáxias estão aumentando. E quando se calcula isso inversamente, parece que todas as galáxias saíram de um mesmo ponto inicial. Muito bem. Acontece que existe um segundo, vamos dizer assim, uma segunda evidência de que isso pela ciência possa ser verdade. Em 1965, os astrônomos detectaram ondas de rádio na mesma frequência, vindo de todas as direções do universo. Eles dizem que essa mesma onda de rádio são ecos desta explosão inicial. A Bíblia nos diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro sobre ciência. Quero deixar, eu já disse isso aqui. A Bíblia não é escrita para provar que existe Deus, nem para provar que existe alguma coisa. A Bíblia, ela afirma coisas e nós temos que crer nestas evidências, nessas afirmações, pela fé. Mas ela, às vezes, toca em algum ponto aí. Então, para alguns cristãos, essa teoria do Big Bang é totalmente satisfatória. Primeiro, ela sugere que o universo tem um início, mas tem um problema aí, que isso traz divisão entre os cristãos e os cientistas também. Porque se isso for verdade, o universo teria 15 bilhões de anos de idade. E certamente muitos dos irmãos já devem ter lido na Bíblia, no dia 1º, no dia 2º. Então, se os irmãos entendem que a Bíblia foi criada em 6 dias, como que pode ter sido criada em 15 bilhões? Eu não vou entrar aqui no mérito, porque nós podemos, isso traz uma certa divisão de opiniões no meio evangélico, inclusive. Algumas pessoas dizem que o dia só poderia existir quando começou a existir o planeta Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, o movimento de translação, o movimento do ano em volta do Sol. Então, essa palavra dia pode significar eras. Eu já estudei muito sobre isso. E eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas não vou falar aqui hoje sobre isso. É minha opinião pessoal, não é uma opinião científica e nem é uma opinião, de certa forma, teológica. Mas eu deixo para você aí, você como cristão. Se você quiser acreditar que a Terra tem 6 dias, foi criado todo o universo em 6 dias e 24 horas, Deus abençoe você. Agora, se você quer entender que não são literalmente dias de 24 horas, são eras,
tudo bem também. Não precisa ficar sem dormir por causa disso e nem vai perder a salvação, tá bom? Então fica tranquilo. Isso daí é uma coisa de interpretação. A Bíblia não apresenta algo que você... Podemos ficar discutindo aqui. E eu aprendi uma coisa. Nunca vi, estou para ver isso. Numa discussão, a pessoa no meio da discussão falar assim, é mesmo, você tem razão. Nunca vi. Ela sempre continua, mesmo que ela já viu que está errada, ela continua até o fim, porque aí entra o orgulho no meio da discussão, não é assim? Então eu não estou aqui para discutir nada, eu estou aqui trazendo essa informação. Fique com isso, pense você, o que você acha? Não tem problema achar alguma coisa ou outra, não é pecado isso, entendeu? Nem heresia, nem nada. Agora, essa teoria do Big Bang pode nos levar a pensar que não houve necessariamente um começo. Aí é problema, porque a Bíblia diz que houve um começo, houve um princípio. Porque essa teoria do Big Bang, ela vai dizer o seguinte, que esta bola inicial, que eu tinha dito aqui, ela pode ter sido o resultado de um universo que já se expandiu, e agora no passado distante se encolheu e voltou a ser essa bola e explodiu outra vez, e isso seria um ciclo interminável. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia afirma que isso aconteceu uma vez. Inclusive vou trazer aqui um assunto polêmico, mas é minha opinião, e nesse eu quero dar a minha opinião, porque eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Alguns teólogos famosos, inclusive o Dr. Russell Shedd, que já é falecido, mas já eu ouvi isso dele também. Mas não concordo, pessoalmente, porque tem direito de discordar. Alguns teólogos disseram que a terra foi criada duas vezes. Uma vez que Deus criou a terra, aí Satanás veio, bagunçou tudo, e aí é o caos e tal. Eu não concordo com essa teoria. Eu penso que a terra foi criada uma única vez, e no início houve o Tohu e Bohu, que está em Gênesis aqui, que que a terra era sem forma e vazia, traduzida assim, mas poderiam ter inúmeras traduções dessas duas palavras, e eu não entendo que Deus fez a terra duas vezes. Eu entendo que Deus criou as coisas, e é natural que houvesse um caos inicial, porque existia vamos dizer assim, uma mistura da terra com a água, com todas as coisas, e Deus tratou de organizar isso. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, eu pessoalmente não estou querendo mudar o que você pensa, só estou dizendo a minha opinião. Não estou aqui para depois do culto alguém vir falar, pastor, mas olha aqui, não estou interessado nisso daí. Estou falando a minha opinião. Eu não penso que Satanás tem poder para bagunçar inicialmente antes do pecado, antes do Éden, tá bom? O máximo que ele fez foi estragar o Adão, que foi um grande estrago. Mas não penso nisso, não é a minha opinião. Só isso, fechando parênteses, continuando. Então, acontece que, finalmente, né, nesse aspecto, haveria de novo uma gravitação que traria aí para esse momento inicial. Não penso que seja assim, pessoalmente. As evidências científicas apontam para dois fatos. A matéria não foi nem criada nem destruída. Mesmo o Big Bang afirma isso. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que Deus trouxe à existência as coisas do nada. É o verbo bará, que está aí, esse criou, que aparece aí. Criou do nada, de algo não existente. Eu até quero trazer aqui uma ideia muito interessante que os rabinos judeus chamam de tzimtzum, que eu já li muito a respeito disso, eu acho bonito. Não é bíblico, mas é interessante. Diz esses rabinos que Deus, ele como que, é só uma história, tá bom? Mas Deus encolheu a barriga dele, é uma história. E desse espaço vazio que ficou, ele fez o universo, porque ele preencheu tudo. E aí e Deus criou nada para do nada fazer o universo. É uma história interessante, que é uma fábula judaica, mas eu acho bonito que eles ficam elocubrando como seria Deus criando nada. Eu acho legal isso. E diz que nessa história que Deus teria pego um fiapinho do seu manto de glória, um pozinho do seu manto de glória, e teria feito o universo disso. Mas isso não é bíblico, é só uma história que você talvez vá um dia encontrar isso. E Einstein leu esses contos rabínicos, e por isso que ele tinha uma mente mais aberta para criar, por exemplo, a teoria da relatividade, porque ele era judeu. Então fica aí só
um lampejo aí de algumas informações. Bom, continuando, então, o Big Bang entende que o universo não foi criado do nada, que ele já existia dessa bolinha inicial, e nós não pensamos assim. Agora, os fenômenos que comprovam as leis do universo, nós entendemos que o universo não é eterno o universo. Ele teve um início e vai ter um fim. A Bíblia diz isso. Nós cremos na palavra de Deus. Mesmo que a ciência diga diferente. Porque a ciência não pode reproduzir e repetir o início do universo. Porque é inconcebível para a matemática fazer isso. Tá bom? Para você só ter uma ideia, eu não ia falar sobre, mas só já, assim, para deixar uma vontade de você estudar sobre isso, que eu gosto muito. Por exemplo, o buraco negro, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, que eu vou explicar rapidamente aqui. Uma estrela, ela tem um tempo de vida. Então, o nosso Sol um dia, se ninguém atrapalhar ele lá, né? Se Cristo não voltar antes, aí ele um dia vai se tornar frágil. E o método que ele usa hoje para gerar energia vai se extinguir, o hélio dele vai se extinguir, e ele vai entrar numa outra forma de geração de energia. E isso vai tornar ele frágil, ele já é um sol amarelo, vai se tornar cada vez mais vermelho. Inclusive a Bíblia diz que a lua vai se tornar sangue. É uma coisa interessante, mas vai chegar um momento que ele vai entrar em colapso, em alto colapso. E ele vai explodir. E quando ele explodir, ele espalha a matéria por todo lugar do nosso sistema. Porque nós estamos falando de um Sol. A nossa galáxia Via Láctea tem bilhões e bilhões de estrelas. Então, e no universo tem bilhões e bilhões de galáxias. Então é uma coisa impressionante. Mas o nosso Solzinho... E quando aquilo explode, aquilo volta de novo para o ponto inicial, existe uma atração gravitacional que arrasta tudo de volta. E esse único buraco negro já é uma coisa que ultrapassa o conhecimento das leis da ciência. Aonde até a luz ela é atraída gravitacionalmente para o centro dessa estrela moribunda que agora explodiu. Então, tudo passa a deixar de ser calculado. A gravidade puxa tanto as coisas que não se sabe que eventos podem acontecer ali. A ciência não tem como prever e nem calcular isso. São coisas impressionantes. Olha, eu não estou falando do Big Bang, eu estou falando de um buraco negro, tem um monte. Hoje a ciência não sabe nada sobre o que se chama de matéria escura. Então os cientistas fazem afirmações, mas nem eles não sabem o que eles estão falando, eles não entendem. Nós temos um mundo subatômico hoje que está sendo descoberto. Eles criam aceleradores de partículas, colidem as partículas para ver o que acontece. Mas tudo isso ainda é um mistério muito grande para eles. O que acontece no seu corpo. Outro dia eu vou falar aqui, né, vai chegar o tempo de eu falar sobre o metabolismo do corpo humano. Meus irmãos, irmãos, fica tranquilo que o cientista não sabe de nada. Viu? Fica tranquilo, vai com a Bíblia que você está bem. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. Quero ler a partir do versículo 3. Só para dar uma palhinha aqui de um negócio importante. Olha aqui. Veja se não é o tempo da gente. Sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscência significa desejo, tá bom? Seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha que coisa linda que o Pedro está falando para nós aqui. Pedro está falando, para de se preocupar com isso. Você tem que viver uma vida santa e piedosa. Esses cientistas não sabem de nada, eles estão aprendendo, estão tateando, estão buscando. Nosso Deus está para além do universo, queridos. Isso é só uma criação. Por exemplo, tem uma televisão aqui do meu lado, ó. Alguém inventou isso aí, não foi? Você sabe quem foi? Quem que fez essa televisão aqui? Mas está feita, não está? Mas quem na Filco lá fez aqui? Leram aqui, está vista, hein? Quem? Não sei, está aqui, não está? Mas você está entendendo a distância que tem entre essa televisão? Que é uma coisa boa, mas entre a pessoa que fez? Nós não compreendemos a grandiosidade de Deus. Nós não compreendemos a mente de Deus. Às vezes nós ficamos presos a isso. Mas eu quero trazer aqui para os estudantes, para terminar essa palavra, eu fiquei orando. Eu fiquei até incomodado hoje. Eu falei assim, poxa Senhor, eu queria trazer um negócio aqui para o pessoal sair da igreja com o coração. O Senhor podia dar uma dica, né? Então, marquei aqui 5 coisas, tá bom? Para terminar. 5 coisinhas para você ir para casa feliz. Ó, primeira, quem criou as leis da natureza? Tudo tem lei. Tudo obedece. Você não viu no céu, por exemplo, que a nuvem chega lá num lugar assim, ela não desce? Já viu isso? Não é impressionante? Você já viu? Tudo tem a árvore sabe que tem que crescer para cima. A abelhinha lá que não foi na escolinha, ela sabe fazer a dancinha dela, porque descobriram que a abelhinha fala dançando. Sabia disso? Quem sabia disso aí? Ó, meia dúzia. A abelha conversa com a outra numa dancinha. Ela fala, voa 5 metros, vai para a esquerda, vira à direita, você vai chegar no mel lá, não vai chegar no açúcar. É assim que elas conversam. Qualquer dia, a próxima vez que você olhar a abelhinha, você vai ver elas conversando lá. E a formiguinha batendo as... Já viu isso? Você nunca viu o inseto conversando? Você nunca ouviu os insetos conversando? Nem eu. Mas eles conversam. Irmãos, existem leis que governam o universo. Leis harmônicas que estão... Tudo funciona. Você entendeu isso? Tudo é funcional. Isso não é um acidente. Um acidente, as coisas não funcionam. Nenhum acidente faz as coisas funcionarem. Não sei quem inventou um absurdo desse. Um acidente é um acidente. Um acidente é destrutivo. Um acidente não é construtivo. Deus tem as suas leis harmônicas. Então, lembrem, primeiro, existem leis que regem a natureza. 2, essas leis trabalham em harmonia de funcionamento. Isso é muito importante. 3, existe na criação ordem, beleza e perfeição. Olha, por que Deus criou as cores, hein? Precisava? Pensa. Deus podia falar assim, eu estou com pressa, eu vou fazer tudo cinza. E acabou. Né? Podia, não podia? Assim, o som vai ser um som, um só, bem, e acabou, e não tem mais. Não, Deus criou a música. Deus criou as tonalidades, os timbres, os instrumentos, tudo. Você tem infinidade de coisas, de cores, de sons. E uma flor, que é uma coisa que é criada de manhã e à tarde, a Bíblia fala que murcha, ela tem o quê? Beleza. Beleza, você olha para aquilo, você fica impressionado, parece uma pintura, cada pôr do sol à tarde é uma pintura de Deus. Por que ele tinha que fazer essa beleza toda? Ele podia ter falado, eu não vou fazer beleza nenhuma, é só para fazer, não é para fazer? Não, fazer, acabou, está feito, que nem a gente às vezes lava a louça. Não, Deus falou assim, eu vou fazer isso aqui direitinho, muito bonito. Eu vou fazer, primeiro eu vou colocar água quente, depois eu vou fazer, e não sei o quê, e Deus fazendo, pense em Deus fazendo as coisas com, você não percebeu ainda a alegria que Deus teve na criação? Você nunca percebeu isso? Olha, eu vou perguntar uma coisa para você, por que, alguém aqui é compositor? Você é compositor, não é? A irmã também é compositora? Já compôs uma música na vida? Nenhuma? Não é possível, uma já fez, mas tá. Irmão Marcos, vem aqui, por favor, agora vai ser a entrevista. Não, pode ficar com esse aí. Fala uma coisa, vem aqui, me fala uma coisa.
Responda aqui, ele não sabe que pergunta que é. Por que é que você compôs uma música? Por quê? É uma forma de unir as palavras e aquela música seria bonita das outras pessoas ouvirem. Ouviu o que ele falou? Eu não combinei nada com ele. Ele fez uma música porque ele achou que ia ser bonita para as pessoas ouvirem, né? Não é isso? Não é isso, só isso mesmo, tá vendo? Por que Deus fez a criação? Porque Ele queria mostrar para você ver, para você perceber, para você ver a beleza, para Ele falar assim, ó, eu quis fazer assim, eu quis, que eu achei que ia ser bonito. É isso que é a criação das coisas. Você olha para o céu à noite estrelado, Deus quis. A Bíblia diz que Deus teve vontade de fazer e fez. Que Ele achou legal, achou bonito. Ele tinha que fazer música. Era obrigado? Não era obrigado, mas Deus quis. Ele não precisava. Tem um autor famoso que chama, eu não sei o que, Augusto Cury. Ele falou uma coisa que eu não concordo. Hoje estou bravo, hein? Estou concordando com ninguém. Ele falou uma coisa assim, que Deus se sentiu sozinho e fez as coisas. Heresia, mentira, Deus não precisa de nada. Deus não se sentiu sozinho coisa nenhuma. Deus não se sente sozinho nada, Deus é pleno em si mesmo, é perfeito, Ele não precisa de nada. Deus que fez as coisas porque Ele quis, porque a sua vontade desejou e Ele fez você. Você não existe porque Deus estava sozinho, você existe porque Deus quis. Que Deus quis. Você foi feito pela vontade de Deus, não pela necessidade de Deus. São coisas bem diferentes. Cuidado com o que as pessoas falam. Pode ser famoso, está errado. Pode ter escrito 10 mil livros, bacana. Você pode concordar com muita coisa, mas não é tudo que é bíblico. Então, cuidado. Então, Deus quis fazer. Deus quis fazer as coisas do jeito que elas são. É pela vontade de Deus que as coisas... Isso é bíblico, pela vontade dEle. Então, existe ordem, beleza e perfeição. E existe, quarta coisa, existe um plano de Deus ao fazer o universo. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque isso dá assunto para 1 ano de pregação. Mas Deus, Ele fez uma provisão em Cristo. Quem aqui é contador? Não tem contador aqui? Não. Ele fez uma provisão. O que é provisão? Isso, é deixar uma reserva. Ele fez uma provisão crucificando Cristo na fundação do mundo. Isso daí é uma questão de contabilidade, de provisão. Ele já deixou pronto. O homem veio a pecar, já estava pronto. Deus não é pego de surpresa. Ele fez porque Ele quis. Ele tem um plano. O plano de Deus está a acontecer. A sua vida está acontecendo porque Deus tem um plano para você e para todo mundo. Um plano maravilhoso para a sua vida. Você precisa orar. Eu sempre falo isso. Meu irmão, minha irmã, ora para saber qual é o plano de Deus na sua vida. Você souber disso, é tudo que você tem que saber. Só isso. Mas eu deixei uma coisa para o final. Tem uma coisa que se chama número de Fibonacci, ou o número de ouro. Marca isso na sua cabeça. Lembra de ouro e lembra de número. Pronto. Vai na internet, procura isso lá. Você sabia que tudo que é criado, tudo que é da natureza, tem uma proporção que um cara italiano descobriu. O nome dele era Fibonacci. Ele descobriu isso daí. Os gregos já tinham usado isso depois que ele viu. Existe uma proporção do nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que não teve nenhuma dificuldade de desenvolvimento, ela tem o mesmo tamanho do que a sua largura, de dedo a dedo aqui, ó. Se eu fizer isso, for na parede, você medir, você vai medir que é a mesma altura, não importa se é uma criança, se é um adulto, essa é a minha altura, aqui, ó, de dedo a dedo, a minha altura está aqui. Se eu não tive nenhuma situação aqui, quebrei uma costela, tal, tudo normal, isso daí. A minha mão, tem meus ossos dos dedos, minha mão, meu antebraço, meu braço, meu crânio, os olhos, a distância do topo da minha cabeça até o começo do meu nariz, a distância da minha maxila, orelhas, tudo no meu corpo obedece uma proporção que chama número de ouro. Mas espera, tem mais. Aí você vai falar, bom, tudo bem, né? O ser humano,
Não, se você for para o mundo vegetal, uma árvore obedece isso. Mas eu não tenho nada a ver com uma pedra. O que você tem a ver com uma nuvem? Nada. Mas a nuvem também obedece esta fórmula, dessa regra de ouro. O formato das nuvens no céu pode ser previsto por essa fórmula. Um vulcão, a lava, o leito de um rio, uma folha de uma árvore, as veias que povoam o seu corpo, o seu pulmão, os alvéolos pulmonares, são iguais a uma árvore. Essa fórmula está em todo lugar. A flor, como é que chama aquela flor que vira para o sol? Tá, prestando atenção. O girassol, naquelas sementinhas que ele tem ali, obedece a essa fórmula. Um coral, uma estrela do mar, como é que chama aquele negócio que a gente põe para ouvir o mar assim? Uma concha obedece a essa fórmula. Um planeta, a superfície de um planeta, as montanhas, tem esse número chamado número de Fibonacci. Tudo. A íris do seu olho, tudo. Então, tem um número matemático que governa todas as coisas. Isso daí é um problema para os cientistas, porque eles, como é que pode ter uma harmonia nas coisas? Então, eu não queria ir embora aqui hoje sem que você chegue em casa e vai ver isso aí. Vai ver lá que você vai ver. Existe um Criador por trás da criação. Uma galáxia obedece a essa fórmula. Uma nuvem, uma galáxia, tudo. A água passando, já falei, tudo. Fluidos, o ar, o vento. Tudo obedece isso. Os veios de madeira dentro que você corta, eles obedecem essa regra. Os gregos construíram os templos aos deuses baseados nessa regra, porque eles entenderam que era uma coisa divina. Que até é chamado número divino mesmo. Então, estude sobre isso, você que é estudante, e pergunta lá para o seu professor como é que pode ser isso daí. Se ele explicar para você aí, você fala, então vem cá me explicar também, que eu não entendi. Como é que tem um número matemático governando tudo? E nesse número, preste atenção nisso, nós seres humanos vemos beleza. Conforme um rosto de uma pessoa obedece com mais precisão a esse número, mais beleza nós achamos naquele rosto, por exemplo. É impressionante isso, tá? Então, você vai embora hoje aqui sabendo que os cientistas não podem explicar essas coisas, tá? Porque não é uma coisa natural, apesar de ser da natureza. Não, é um número matemático que vai acrescido. É ele mais, eu não vou falar aqui agora os números, mas 1 mais 2, 3. 3 mais 2, que é o anterior, 5. Aí vai somando um com o outro, vai dando esse número aí. É uma espiral, assim, muito interessante. Estude sobre isso aí que você vai ver. A beleza de Deus na criação. É uma assinatura que Deus deixou. E olha que eu nem falei do DNA hoje, porque outro dia eu vou falar sobre a origem da vida. Não quero confundir você. Coisa mais bonita ainda. Tá bom? Deu para você entender? Vai lembrar desse número de ouro ou não? Depois chega em casa e procura lá na internet, já que você fica meia hora lá, então faz alguma coisa útil. Muito bem. Vamos lá, vamos terminar orando, agradecendo a Deus. Esse momento, vamos ficar de pé aí para a gente orar, agradecendo a Deus pela criação de todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós só temos gratidão ao Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, o Senhor nos fez. Hoje eu nem falei sobre as questões morais que o Senhor criou, nós vamos ainda falar, mas, Senhor, que em nosso coração haja tranquilidade, que existe um Deus, Criador, governante, sustentador de todas as coisas. Nada escapa ao teu plano maravilhoso, que é nos salvar. Senhor, ó Deus, faz com que nós que somos cristãos não nos envergonhemos de falar o teu nome, não nos envergonhemos de dizer eu sou de Jesus mesmo, cada dia mais. Ó Deus, abençoa cada um aqui para que não tenha vergonha, que possa mostrar o rosto e dizer eu sou servo de Jesus, eu me curvo a Ele, Ele é o Senhor, nele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Abençoa a tua igreja, nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe você. Boa noite, né? Nós estamos encerrando o nosso culto aqui, já com 7 minutos de atraso, mas Deus abençoe sua vida, um abraço. Eu me empolguei, viu? Não devia ter falado do universo, falei.